pessoas. Então, mais de 300 pessoas, desculpe. São de impacto. Por quê? Porque mesmo que seja durante curto espaço de tempo, gera um problema no trânsito, né? Então, tem que ter um estudo para provar que aquilo não vai trazer muito prejuízo à cidade. Tá? O que é que vai ser feito para compensar esse problema? Bom, aí tem um conflito que os vereadores já conhecem, que, segundo o plano diretor, aqui embaixo, todos os empreendimentos de impacto, menos os residenciais, não os residenciais, certo? Tem que apresentar o estudo de impacto ambiental. Já o código, a proposta do código de parcelamento, uso e ocupação do solo, diz que todos os equipamentos de impacto tem que ter. E eu acho que tem, porque não é porque a residência não tem impacto, ele vai ter um impacto grande, especialmente no trânsito, né, e na demanda de infraestrutura para essa região. Bom, vias, aqui alguém falou, um dos vereadores falou sobre a largura das vias, que é um problema muito sério lá de Aracaju, né? Vias de 4, 5, 7 metros, que não dão conta do trânsito, nem do trânsito local, muito menos do trânsito de passagem, né? Então, há uma melhora na proposta das larguras mínimas das vias. Vocês podem comparar aqui à esquerda as vias do plano de 2000, do que está valendo, e à direita as larguras mínimas propostas para o novo plano. Isso aí não significa que a via tem que ter essa largura. Se o estudo de trânsito provar que essa largura é insuficiente, pode ser maior, o que não pode ser menor. A ideia é evitar que os loteadores, os empreendedores, façam ruas pequenas, mesmo que sejam em condomínios internos, tá? Em condomínios privados. Então, são larguras mínimas que aumentaram um pouco em relação às atuais. E aqui as vias propostas aqui para a zona de expansão, tá? Essas vias em rosa, que são as locais, são um pouco menores, têm uma função de contenção. Lembra que eu falei que os ecossistemas têm que ser preservados? Então, a ideia é criar pistas que contornem o mangue para evitar a invasão, certo? A pista é um obstáculo físico que não vai ser não é fácil de transpor, certo? Porque delimita bem a região de mangue. Certo? Então é isso mesmo. As pistas aqui, essas rosas, são para proteger os mangues. As azuis são a mais importante, uma via arterial, que é a rodovia dos náufragos. As verdes são coletoras, porque recolhem trânsito de várias comunidades, de vários loteamentos, condomínios. E as vermelhas são as vias locais, certo? Só que locais um pouco maiores que as outras, né? que as internas. Então, basicamente aqui, viu? Esse planejamento se usou o que já existia no plano atual e se compatibilizou com a drenagem. Porque foi feito um estudo pela EMURB, por um termo de ajustamento com o Ministério Público, não da macrodrenagem propriamente, assim, mas um estudo das bacias de drenagem, para onde poderiam ser colocados valas, canais, para onde seria feita a drenagem dessa região. Então a ideia é que as pistas, as vias, protejam as lagoas, os canais e esses elementos de drenagem, preservando sempre, quando possível, as lagoas naturais, certo? A tendência na macrodrenagem hoje não é revestir canais, muito menos cobrir. Isso não é uma solução técnica, nem ambiental. A tendência hoje é vala natural. E se não for possível, colchão dreno, pedra. É o que foi feito em Santa Maria. Por quê? Porque a água vai pelo canal já infiltrando. E o que não consegue infiltrar é que avança e leva para um outro problema, para um outro ponto. Então, mudou muito essa questão da macrodrenagem. Então, essas áreas têm que ser preservadas, têm que ser contidas, protegidas por vias, porque senão vai acontecer que nem acontece com o mangue. O lixo vai ser colocado nos canais, certo? Aí vai ser ocupado essas áreas das valas e dos canais naturais. Certo? Aquele conjunto que era afogado, sabe, a obra que o prefeito está fazendo, está tudo jogando o resíduo dentro do rio. Está certo? Ele está salvando a população. Agora, ele está jogando o resíduo todo dentro do rio Sergipe. Veja a prefeitura. Vocês que é técnico,
a obra que ele está fazendo aqui na Atalaia, da gente mesmo. É a minha obra que ele está fazendo. Eu moro na Atalaia, eu moro em Urubá, mas os canais que ele está fazendo, está tudo jogando dentro do Rio Sergipe. E quem é o Partido Verde, que diz que é Partido Verde, defende o meio ambiente. E o canal, os esgotos, está tudo caindo dentro do Sergipe. Bom, Mas você vê que esse canal que a prefeitura está fazendo, essa obra que a prefeitura está... Amigo, eu gostaria que o engenheiro Juan concluísse para depois dos debates, amigo. Juan, vamos concluir para manter a ordem, as pessoas precisam falar. certo. Então, macrodrenagem tem a ver com o sistema viário, certo? E com o que ele falou também, com o esgotamento sanitário, lógico. Depois eu comento no finalzinho sobre isso. Bom, mobilidade urbana. Veja, só vias não resolve nada. Só construir vias, alargar vias não resolve muita coisa, não. O número de carros aumentou, certo? E vai continuar aumentando. A população aumenta. Então, precisa se estudar a mobilidade urbana como um todo. E aí envolve, circulação das pessoas a pé, calçadas, acessibilidade, rampas, acesso aos prédios públicos, aos prédios privados de uso coletivo, uma loja, um shopping, uma galeria, enfim. Circulação de veículos individuais, tá? Assim chamados táxi, carro, moto, bicicleta. Transporte coletivo de passageiros e de cargas, caminhões, ônibus, metrô, trem, se um dia Aracaju tiver, embarcações, se elas forem utilizadas para transporte público também, que é possível. E toda a infraestrutura, e aí está incluído o sistema viário, né? Sinalização, semaforização, pontos, terminais, estações, as rodovias, as ciclovias, as metroferrovias, tudo isso faz parte do conceito de mobilidade urbana, que é muito extenso, muito complexo, muito técnico. Então, cabe um estudo na cidade, aliás, cabe não, é obrigado, a cidade com 500 mil habitantes já devia começar esse projeto e fazer o plano diretor de mobilidade urbana. É esse plano que vai regulamentar, vai detalhar, vai propor soluções concretas para o trânsito em Aracaju. Sobre os modos de transporte, você fala, por exemplo, dos trilhos, dos corredores exclusivos, é nesse plano que tem que vir essa solução, certo? O plano diretor, ele estabelece diretrizes, tá? E nos códigos também tem diretrizes para essas questões. Objetivos, diretrizes, certo? Gerais. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, pedimos a compreensão, todos terão direito a falar. Todos vão falar. Pedimos calma, por favor. Nós pedimos ao colega que ele vai falar também, mas vamos esperar que o doutor Juan conclua. Senta aqui, fique tranquilo que você vai falar, viu? Você vai falar, mas fique, eu sei, mas deixa o doutor Juan concluir. Eu sei. Senta aí, por favor. Depois você fala. Vamos, o doutor Juan vai concluir. Todos terão direito à fala, calma. É audiência pública, é assim mesmo. É preciso tranquilidade. O doutor Juan está com a palavra e daqui a pouquinho todos falam. Eu estou concluindo já, viu? Você que está ansioso para falar. E eu coloquei aqui muitos dos problemas que todo mundo sabe, mesmo que não mora aqui, sabe que a zona de expansão passa no dia a dia, né? Os problemas das dunas, que na verdade não é um problema, é um privilégio da região de contar com dunas, elas devem ser preservadas, né? As praias, o mangue, as lagoas devem ser preservadas, cuidadas. A contaminação do lençol freático, que tem muito a ver com o que o cidadão falou, certo? Esgotamento sanitário, ou a falta dele, a macrodrenagem, que tem a ver com as enchentes e que está relacionado ao esgotamento também. Falta de cemitério, né? Que é uma questão muito colocada aqui nessa região. E aqui uma questão que talvez os senhores não conheçam, que é também delicada. Veja, parcelamento do solo significa como fracionar, como lotear, certo? Aqui na zona de expansão é a única área da cidade
onde ainda tem grandes áreas, chamadas glebas. Gleba, pelo plano diretor, é uma área acima de 40 mil metros quadrados, certo? Um terreno que tem mais de 40 mil metros quadrados, que seria 4 quarteirões de 100%, mais ou menos, certo? O que acontece? Só as glebas, quando são loteadas, é que doam áreas para o município, para equipamentos e praças. Lotes menores, não. Então, esse é um problema, porque como tem poucas glebas na cidade, significa que teremos poucos espaços para praças e equipamentos comunitários. Isso é fato. Houve uma discussão, na proposta de 2005, se propôs 10 mil tamanho da gleba. O plano atual é 40 mil, tá? Se propôs 10 mil, no Condurb teve uma outra proposta de 20 mil e uma de 40 mil. E venceu a de 40 mil, ou seja, permanece como está no plano atual. Então, isso é um problema que pode trazer, vamos ter no futuro, porque não tem, fora a zona de expansão, que aqui ainda tem, lá na cidade não tem mais glebas praticamente. Então, significa que não teremos mais áreas para praça, a não ser que a prefeitura desaproprie, né? Condomínios horizontais, outro problema muito sério. Veja, eles são proibidos? Não, eles vão continuar acontecendo. É uma forma que as pessoas escolhem para morar com segurança. Toda cidade do mundo tem, tá certo. Agora, aqui na zona de expansão tem 3 problemas. A orientação dos condomínios. Eles são feitos anti-natura, de forma errada. Eles são feitos perpendiculares ao mar e às rodovias. Ou seja, interrompendo dunas e lagoas. Então, o ideal é que se faça ao contrário, como está sendo feito lá perto da Aruana, o Guilhermino Rezende, o Ravines. Essa é a orientação correta, porque aí se preserva os cordões dunares e os interdunares, né, que são as lagoas de drenagem natural. Então, isso aí deve ser pensado. Tamanho dos condomínios. A proposta mantém o que existe hoje, 160 mil metros quadrados, ou seja, pode ter condomínios de 400 por 400. É muito grande, porque isso é um obstáculo para a mobilidade. O que acontece hoje? Uma pessoa trabalha nas casas do final daquele condomínio Morada da Praia 1, por exemplo. Quanto ele demora a pé, porque um funcionário, por exemplo, um empregado doméstico, para chegar lá na frente e pegar o ônibus? E ela não, no entanto, ela mora na praia, né, ou trabalha na praia. Então, essa questão da forma dos condomínios tem a ver com status, com mercado, assim. É mais fácil vender um terreno num condomínio na praia, né? Mesmo que a porta para a praia esteja a 2 quilômetros. Já os outros condomínios teriam um valor de mercado menor, mas respeitariam mais a natureza. Entendeu? Então, isso tem que ter cuidado. E a questão do tamanho é que vão se gerar grandes muros e o cidadão comum, ou mesmo quem anda de carro, vai ter dificuldade para se locomover, porque vai demorar muito, vai ter que contornar esses muros para chegar, por exemplo, de uma rodovia a outra, certo? Ou então, aqui internamente, da rodovia dos Náufragos até o Rio. E o que o senhor colocou logo no início, né? Veja, pelo que eu sei, eu trabalhei na prefeitura até novembro do ano passado. Teve uma lei estadual aprovada pelas 2 câmaras, sancionada pelo governador da época, que foi do deputado Garibaldi, né? Que teoricamente resolvia a questão seria uma linha lá do Monte da Onça, que é um marco, né, na Jabotiana, até o Talvegue do Rio Santa Maria, atrás da Igreja da Areia Branca. Aí contorna o Rio Santa Maria e vai pelo Vaz Barris até o oceano. Esse seria o limite e esse o que Aracaju reconhece, certo? O problema é que o judiciário entende que faltou um plebiscito para confirmar essa lei. Na verdade, seria um referendo, porque a lei já existe, certo? Não houve esse referendo e, segundo o procurador do município, falta regulamentação em nível federal para poder efetuar esse... Agora, veja, eu estou vendo, vai acontecer, me parece que próximo mês, um plebiscito no Pará para separar 3 estados, um estado em 3. Então, será que não é possível um plebiscito aqui local para resolver essa questão? Eu acho que é possível, sim. Agora, cabe aos moradores se organizarem, decidirem o que querem, né? Se tem uma posição única ou não, não sei, e pressionar para que de fato aconteça, porque isso está sendo um problema para o planejamento, para as finanças, certo? E cria uma incerteza que é natural dos cidadãos, né? Então, eu coloquei esse ponto porque, veja, pode chegar ao limite, já houve esse risco, da prefeitura não poder usar recursos de um determinado programa de habitação, ou de infraestrutura, ou de saneamento, porque não sabemos se é ou não é de Aracaju a região.
Entendeu? Então tem que se resolver essa questão com urgência. É bom para o senhor, especialmente, e para as duas prefeituras já definirem sua posição. Bom, para concluir, são algumas das propostas que surgiram nas outras audiências, e uma delas, inclusive é de um morador, me parece que foi do Santos Dumont, é transformar a Orla Pôr do Sol em paisagem notável também, porque não está previsto no plano, porque é uma obra recente, né? Então, é evitar que se construam prédios que impeçam a visibilidade, né, da paisagem nessa região. Então, são algumas propostas que vieram nessas audiências e, como o vereador falou, vai ter segunda rodada em todas as comunidades, e a ideia é que os moradores, cidadãos, contribuam com novas propostas para o novo plano diretor. Obrigado, gente. Obrigado, engenheiro Juan. Parabéns. Muito conteúdo foi passado e eu convido o presidente Emanuel Nascimento para retomar, de fato e de direito, o comando dos trabalhos para o debate com o professor, com a sua experiência, com a sua competência. Muito obrigado a todos. Mas você podia continuar aqui, depois eu vou passar para a Miriam Ribeiro. Eu quero colocar claramente aqui o seguinte: a gente precisa, cada um vai ter seu momento, as pessoas vão falar, e as pessoas não podem vir para cá atrapalhar a audiência. Se atrapalhar, vai sair. Não pode atrapalhar a audiência, tem que respeitar a comunidade. Venha, vai abrir, vai falar, todo mundo vai ter seu espaço aqui para falar. Agora, nós precisamos respeitar as pessoas. Uma pessoa não pode vir querer conturbar o ambiente. Não pode, não deve e não vai. Nós agora vamos apresentar um vídeo aqui, tá certo? É um vídeo que a gente, todas as comunidades, vamos apresentar aqui uma parte, para vocês saberem mais ou menos como é. Depois começa com a falação. Muito bom dia, ouvintes do programa Sintonia da Cidade. Aqui quem está falando é Marcos Rodrigues, o seu companheiro de todas as manhãs, levando muita música e também muita informação até você. Sintonia da Cidade, o programa que com a sua participação debate temas que interessam a todos nós que moramos, estudamos, trabalhamos e vivemos o nosso dia a dia em algum lugar desse imenso Brasil. Bom dia, amor. E o tema do programa de hoje é o Plano Diretor Participativo. E ligue para o programa Sintonia da Cidade pelo número 0800 3025 e participe dessa discussão. O Plano Diretor é uma lei aprovada na Câmara Municipal que vai definir o que deve acontecer em cada área da cidade para garantir a todos os cidadãos acesso à terra regularizada, à moradia de qualidade e a serviços públicos dignos. O plano diretor deve garantir que a propriedade cumpra a sua função social, isto é, que tenha um uso adequado às necessidades da cidade, independente de quem é o dono da terra. E é claro que ele deve também prever condições que atraiam desenvolvimento econômico para cada região. Trabalho, geração de renda, porque os recursos são fundamentais para promover as mudanças.
Já tem alguém na linha. Alô, quem está falando? Bom dia. Bom dia, é o Walter. Eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo, bairro Figueira Grande aqui, próximo à represa do Guarapiranga. E eu tô ligando aí porque eu queria estar participando, né? Na verdade, denunciando aí algumas coisas que acontecem aqui nos bairros da periferia, né? Que aqui a segurança é precária, né? Que aqui a área de lazer é escassa, completamente escassa, né? Certo, Walter. Então você mora pertinho da represa, que é um manancial que abastece boa parte da cidade de São Paulo, mas fica longe do centro. É complicado mesmo, Walter. E eu sei que essa situação de falta de tudo, infelizmente, se repete em muitas outras cidades por esse Brasil afora. Aí eu te pergunto, por que será que essa situação ainda acontece no Brasil? Espera um pouquinho, não responda ainda. Eu tenho um ouvinte na linha. Alô? Alô, é Silene? Silene, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Antecipadamente, eu já agradeço a tua participação. Você está falando de onde, Silene? Estou falando de São Paulo e sou ambientalista da ONG Seiva Advogados pela Natureza. Eu te pergunto o seguinte, o que você acha de pessoas vivendo nessa situação? Olha, é uma situação bastante complicada, é uma situação péssima, eu diria. Tanto para os moradores dessa área, como para toda a população que é abastecida por essa água desse manancial. Né? Quer dizer, a gente tem uma ocupação, na verdade, que ocorreu por falta de fiscalização por parte do poder público, que no início deveria ter tomado as providências necessárias para evitar essa ocupação. Certo. Walter, e o que você acha disso? O lance que eu acredito é o seguinte, ninguém está numa área ilegal porque quer, não foi opção. Isso foi impulso da situação. Acho que o país inteiro está vivendo uma situação assim difícil. Eu tenho uma pergunta em cima disso que você está falando. Pois não? Aonde é que o Walter vai morar? Ou pessoas como ele? Vão morar aonde? O plano diretor também é uma oportunidade para estar apontando uma nova alternativa, um lugar onde essa população de baixa renda possa estar morando com uma infraestrutura e evitar ocupações como essa no futuro. Olha, Silene, áreas vazias com infraestrutura, isso daí tá cheio lá no centro da cidade, né? Tem um monte de galpão velho, terreno vazio e também eu vejo vários prédios abandonados. Olha, Walter, inclusive o plano diretor pode usar os instrumentos dos estatutos da cidade que são perfeitos para isso que você acabou de falar. Alô? Olha, e tem mais um ouvinte querendo participar. Alô? Alô? Quem fala? Sônia Cristina. Estou falando aqui do setor sul, Bela Vista, Palmas, Tocantins. Palmas? Olha só, pelo que eu sei, Sônia, é uma cidade planejada, nova, não é? Isso, só tem apenas 13 anos de idade. Palmas é uma cidade nova. Existe o plano diretor, existe a cidade planejada, mas existe também a dificuldade. No setor que eu moro, não existe saneamento básico, a nossa energia é irregular, não temos asfalto, mas quem sabe a realidade é de quem mora nas periferias, que sabe que não está incluído nesse plano diretor, né? Ao contrário, nós estamos excluídos. Olha, Sônia, deixa eu esclarecer uma coisa para você. O que você chama de plano diretor, na realidade é um pouco diferente de plano diretor, o assunto que está sendo discutido hoje aqui no programa. Você mora numa cidade planejada por técnicos e, na realidade, o que você chama de plano diretor é a região central da cidade, onde eu imagino moram nesse lugar a maior parte das pessoas. Agora, o que o Estatuto da Cidade nos diz é o seguinte, com respeito ao plano diretor participativo, é que tem que incluir a todas as pessoas. Então, é assim, a gente pode perceber que vindo do centro para as periferias, a gente encontra muitas áreas, podendo então eles lotear esses e vender os lotes de maneira mais barata que a gente pudesse comprar ou então doar. Eu vim de Bacabal, Maranhão, eu vim à procura de serviço, né, melhoras para mim e a minha família, só que eu estou encontrando dificuldades. Sônia, é muito importante que todas as cidades do Brasil tenham o seu plano diretor, para que situações como a que aconteceu com o Walter e com você não aconteçam mais. E é claro que a solução não é sair por aí arrancando as pessoas do lugar onde elas construíram a vida. Há quanto tempo você mora aí, Walter? Minha família mora 28 anos, né? Eu tenho 26 anos. Eu moro a minha vida inteira aqui. Eu cresci aqui. Como vocês veem, uma vida inteira. É por isso que o plano diretor deve tratar de situações como essas, da regularização fundiária de áreas que já viraram bairro mesmo. Eu quero fazer um pedido a vocês dois, que continuem sintonizados no programa, tá bom? Eu que agradeço, queria mandar um abraço para o Walter, que ele participe, e agradeço também a emissora. Obrigadão, obrigado você. Aí eu vou estar me informando aí para participar aí. E você também, Sônia, que está aí na linha, muito obrigado pela tua participação.
Tá? Muito obrigada. É isso aí, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Sintonia da Cidade, que hoje fala do assunto Plano Diretor Participativo. Até já. E a gente está de volta com o programa Sintonia da Cidade, hoje um programa especial falando de Plano Diretor Participativo. Aí eu queria destacar que até outubro de 2006, todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes e aqueles de regiões metropolitanas também estão obrigados a ter o seu plano diretor. Vamos lá, vamos ligar. Bem, nós temos na linha agora o senhor Júlio Pereira, que é prefeito de Água Doce. Bom dia, prefeito. Bom dia, Marcos. Como o senhor está? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu sou prefeito aqui de uma cidade do Sul e é um prazer muito grande participar do seu programa e poder falar aos ouvintes sobre o plano diretor, que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da cidade.